vão ver que elas não são difíceis, só que elas são mais questão de lógica do que de dificuldade em si. Ele até fala, né, que são contas de parâmetro, então realmente é só coisa simples. Essa aqui que eu peguei foi do livro, ela é, acho que é mais fácil daqui. É só para a gente começar a entender como é que o jogo funciona. Ele vai. Talvez até alguns de vocês tenham feito ligado, tá? Só deu aula teórica. O quê? Só deu aula teórica. Ele, quando eu fazia com ele, pelo menos, ele não fazia muita questão, não. Ele ensinava como é que funcionava e tudo, mas ele não explicava como é que ia cobrar na prova, né? Aí a pessoa tem que fazer a próxima partida. Pronto, essa questão são letra A, B e C. Aqui é a letra A. Ele quer saber qual é o valor dessa corrente I aqui. Pronto, se vocês já tiverem feito essa questão antes, vocês vão ver que ela é bem fácil. Vocês têm alguma ideia de como a gente começa resolvendo ela? Ele quer descobrir essa corrente aqui. Vocês já sabem como é que funciona o jogo, né? Que a gente explicou. A corrente ela vai passar só desse lado aqui. O jogo impede que ela volte. Então, se fosse uma fonte alternada, né? Se fosse assim, por exemplo, uma fonte alternada, por causa do diodo, ela ia impedir que essa parte negativa existisse. Então, o diodo iria funcionar desse jeito. Ele ia retificar a onda, né? Só que no caso aqui é uma fonte contínua, então não tem esse problema. Agora a gente tem que olhar aqui um ponto importante. Essa questão poderia confundir se a pessoa não disse que essa fonte aqui está invertida. Ela não está com 12 volts aqui. Porque aqui, nessa parte negativa, é como se fosse menos 12 volts, certo? Então, é como se o 12 volts estivesse aqui, né? O 12 positivo. Aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, em circuito 1, a gente pode escolher uma referência. Vamos dizer que a nossa referência vai ser aqui, digamos. Se a nossa referência for aqui, 0, eu tenho que aqui vai ser quanto? Menos 12, certo? Mas aqui. Aí o que aconteceria? A corrente, ela não vai do maior potencial para o menor. Então, a corrente poderia vir para cá? Não poderia, né? Por causa que a fonte ela faz com que a corrente venha do maior para o menor. Então, eu teria que dar essa volta toda. Certo? Então, se a corrente vai dar essa volta, ela vai ter que passar pelo diodo, só que o diodo está com a polaridade invertida. O que é que isso quer dizer? Que o diodo vai impedir que a corrente passe. Se não vai passar a corrente, então a gente pode dizer que o I vai ser 0. Então, a primeira resposta é essa. A corrente vai ser 0 amperes. Deu para entender essa aqui, que é fácil? Está com cara feia, entendeu? Quiser repetir. Fazer igual o L, tem certeza. Do mesmo jeito, daqui lá. Primeiro passo, a gente acha, descobre um referencial, né? A gente escolhe um referencial. Se fosse vocês fazendo essa questão, vocês escolheriam o referencial para ser mais fácil? Aqui no caso? Se aqui é o referencial 0, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Então, qual vai ser a tensão bem aqui? Aí, beleza. Se vocês estivessem com um diodo ideal, não teria que ter tensão no diodo. Mas aqui na questão ele fala que não é um diodo ideal, é um diodo SI, se não me engano. É só o tipo de diodo. Aqui só
porque tem uns que são mais, outros que são menos, mas quando é SI, geralmente é 0,7. Isso significa que daqui para cá vai ter uma queda de tensão de 0,7 volts, né? Então, se aqui é menos 20, quanto seria aqui? Aqui tem que ser 0,7 a mais do que aqui. Se aqui é menos 20, aqui vai ser menos 19,3, certo? Que é 0,7. Deu para entender até aqui? Então, nesse ponto é 19,3. Esse diodo é a mesma coisa. Vai ter uma queda de tensão daqui para cá, 0,7. Então, se aqui é menos 20, aqui também vai ser menos 19,3. Entendeu? Pronto, agora fica mais fácil. Se eu sei que aqui é 0 e aqui é menos 19,3, e da mesma forma aqui, 0 e menos 19,3, eu posso fazer a medição normal. Ele quer desligar a corrente aqui, ele quer desligar essa corrente total aqui. A corrente que passa aqui vai ser o quê? Vai ser 0 menos 19,3 sobre a resistência que é 10. E a corrente daqui vai ser 0 menos o menos 19,3 aqui sobre a resistência que agora é 20. Isso aqui vai dar 1,93, que aqui é negativo, negativo era positivo, mais 1,93. Isso aqui vai nos dar aqui a corrente total, vai ser 12,5. Né? Porque ele quer a corrente total, então tem que somar as duas correntes. Você vai entender? Pois é, é como eu disse, as questões não são difíceis, a pessoa só tem que interpretar direitinho. Essa terceira é a mais fácil. Olha assim de cara. O que é que eu tenho de corrente quando eu tenho esse formato aqui? Vai passar corrente aqui? Por que não vai? No sentido. O sentido. Qual dos dois diodos vai impedir que isso aqui, né? Justamente, porque a corrente dele vai passar por aqui, mas quando chegar aqui, esse diodo vai impedir. Ou seja, não passa corrente nesse ramo aqui. Se não passa corrente aqui, a corrente total vai passar por aqui. Então, eu posso fazer isso simplesmente a região, né? Tensão sobre resistência. Vamos lá. Pronto, essa a primeira questão. Alguém aqui já não fez ciclo de 1, na verdade? Eu falei que você já viu um fio de corrente, mas vai alguém não fez? Aqui todos já estão feito. Aqui ele vai querer que a gente descubra a tensão aqui no ponto V0. Aí como é que eu faço aqui? Isso aqui também é um diodo que vai ter essa queda. Alguém tem alguma ideia do que a gente faz primeiro aqui? Essa questão talvez seja um pouquinho menos intuitiva, né, do que a outra. A outra dá para ler direto. Assim, eu sei que a corrente que vai estar passando aqui vai ser 10 mA, né? Então, essa corrente ela vai ter que vir para cá e para cá. Já que o diodo permite que ela passe para cá, né? Então, a gente pode fazer a lei dos nós, né? Que fala. Dos nós, pronto. Se eu sei que essa corrente aqui vai ser igual a essa, mais essa, eu vou fazer aqui 10 mil, né? Que é a corrente total vai ser igual a corrente que desce, vou chamar essa aqui
sobre a resistência, que é de 2,2 kΩ. Mas, aí eu agora presto atenção essa corrente aqui. Aqui eu posso botar V0 menos 0 sobre 2,2 kΩ. Mas note o seguinte, o V0 também pode ser descrito, né, como V1 menos 0,7, certo? O V0 vai botar aqui. O V0 vai ser a mesma coisa que dizer que é o V1 menos a queda do diodo. Então, eu posso ou substituir o V1 jogar o 0,7 para cá, ou substituir direto no V0. Vou substituir aqui no V0. Vou repetir tudo aqui, V1 menos 0, só V1, 2,2K, mais, aí V0, onde tiver V0, bota isso aqui. Certo? Como são os mesmos denominadores, eu posso juntar. 10 elevado a menos 3 vai ser igual a V1 mais V1 é igual a 2V1 menos 0,7 sobre 2,2K. Eu vou jogar esse 2,2 para cá. 2,2 vezes 10 vai dar 22. 22. Aí aqui eu tenho 10 a menos 3, e aqui eu tenho 10 a 3, então vão ser cancelados. 22 igual a 2,1 menos 0,7. O menos 0,7 vai para o outro lado, positivo, aí vai dar 2,1 igual a 22,7. Logo, o meu V1 vai ser 22,7 vezes 14, que dá 11,35. Entendeu até aqui? Então, o meu V1 bem aqui vai ser 11,35. Só que como ele quer o V0, eu uso essa fórmula aqui. O V0 vai ser V1 menos 0,7. Ou seja, o V0 vai ser 11,25 menos 0,7, que dá 10,35. Pronto, essa é a resposta dessa questão. Se quiser anotar, já bota. Certo. A questão, ele vai pedir para a gente, que ele vai dar o gráfico na questão, né? Ele vai dar um gráfico assim, e vai querer que a gente desenhe nele a forma de onda que esse ponto aqui vai receber, o ponto V0. Porque essa fonte aqui é uma fonte alternada, uma fonte quadrada, né? Então ela vai ficar variando assim, vai ter um pico de 20 e um pico de menos 20. Aí ele vai dar um intervalo de tempo aqui, tempo qualquer aqui, e aí a gente vai ter que analisar essa fonte quando ela estiver no mais 20 e no menos 20. E com isso a gente vai desenhar no gráfico qual a onda que vai estar nesse ponto aqui. Essa é a questão de bloco. Até a pessoa até fica meio perdida sem saber para onde ir. Assim, eu aconselho vocês a desenharem para cada momento. O momento que ela tiver mais 20 e menos 20. Porque se vocês forem usar esse desenho em geral, nas duas equações, nos dois casos pode ser que confunda. Eu vou fazer do jeito que eu acho mais fácil. Quando essa fonte estiver em mais 20, eu vou ter que vai ser positivo, né? 20 volts, né? Então a corrente vai vir nesse sentido. A corrente vindo para cá, ela tem duas opções. Ela vai vir por aqui e por
por aqui. Notem que aqui o diodo permite que ela vá, e aqui ela tem duas possibilidades, né? Então, esse diodo aqui vai permitir que ela saia também, mesmo isso aqui não permitindo. Eu tenho aqui a minha diferença, a questão já dá essa diferença. Então, aqui vai ser zero. Se aqui é zero, aqui também vai ser zero. E qual a tensão que eu vou ter bem aqui? Pronto. Aí, só que ele diz também que o diodo é um diodo ideal. Ou seja, não vai. Não, vai ter aquela tensãozinha. Vai ter aqui 0,7. E aqui cada um também vai ter aquele 0,7. Aí quer descobrir ali no V0. No primeiro caso, como é que eu vou fazer aqui? Se eu vou chamar isso aqui de V1, então eu ainda não sei. Aí eu vou ter aqui, se aqui é V1 e eu tenho essa queda de tensão aqui, eu vou ter que o V0 vai ser igual ao quê? O V0 vai ser igual ao V1 menos o 0,7, certo? Só que, olha, aqui eu não tenho 0 volts, então, se aqui eu tenho 0 volts e houve essa queda de tensão aqui, então qual é a tensão que eu deveria ter bem aqui? Para que quando caísse o 0,7 chegasse a zero? Deu para tentar terra? Tipo, eu tenho, ele já disse que aqui é 0 volts, certo? E eu sei que houve uma queda de tensão de 0,7. Se eu tenho 0 volts e houve essa queda, qual é a tensão que eu tenho que ter aqui para que quando houver essa queda, 0,7 aqui? Aqui tem que ser 0,7. Então, se aqui é 0,7, eu posso dizer que aqui também é e aqui também é 0,7, certo? Só que lembre que eu falei que o V0 é V1 menos 0,7, justamente por causa dessa queda de tensão aqui. Se o V0 vai ser V1 menos 0,7 e o meu V1 eu também descobri que é 0,7, então o meu V0 é igual a 0 volts. Então eu já sei que quando a fonte estiver em mais 20, nessa parte aqui positiva, o meu V0 vai ser 0. Então na primeira parte vai ser 0. Já na segunda, eu vou refazer o desenho para ficar mais fácil. Vou botar isso aqui. Não, porque, tipo, aqui eu, digamos que aqui seja o 0, né, como eu falei. E aqui é o menos 5, então atualmente está vindo para cá, certo? Ela vem do maior para o menor. Então aqui ela está vindo nesse sentido, então ela está vindo para cá, ele não está vindo no sentido diverso, tá? Até porque o diodo não tem. Então nesse caso faz sentido eu dizer que aqui é 0 volts, porque realmente já que aqui é menos 5, então aqui tem que ser um valor maior que esse para conseguir a corrente passar. Aí no segundo caso é quando ele estiver negativo. Quando o ácido da corrente estiver negativo, eu vou ter que aqui vai ser o menos 20, certo? Porque ele inverteu o pó. Vou apagar aqui. Agora eu vou desenhar no jeito aqui para facilitar.
nisso. É os 5 volts. Se aqui for menos 20 e aqui for 0, eu vou ter que a corrente vai ter que. A corrente vai vir nesse caso assim, né? Porque ela inverteu de polaridade, né? Antes ela estava vindo daqui para cá, né? Agora ela está vindo para cá. Então, esse ramo aqui vai ser esse aqui que eu fiz aqui no centro. Aqui vai ser o meu V1. E aqui vai ser esse ramo que ela vai vir para cá. Essa fonte de 5 volts vai ser essa aqui, porque ela vai estar enxergando esse desvio de ouro, porque agora ela está vindo, a fonte está passando por aqui, né? Pelo ouro de baixo, ela vai estar enxergando esse de ouro. E ela vai subir, ela vai ter 2 caminhos, ela vai vir para cá ou vai subir para cá. Porque agora esse produto continua produzindo, mas não por causa dessa fonte, por causa de 5 volts. Entendeu? Até aqui? Então, esse segundo diodo aqui vai ser como se fosse esse daqui. Por isso que eu até botei, ó, o V1 vai estar entre um diodo e outro, igual aqui, o V1 vai estar entre um diodo e outro, e o meu V0 vai estar depois. O meu V0 está aqui. E aqui eu vejo tudo 10 K. Vocês conseguiram entender o desenho? Se quiser eu explico, porque essa parte aqui é muito importante para você entender a questão. Pronto. Saindo desse desenho para cá, esse aqui já é muito mais intuitivo da pessoa saber, né? Como resolver. Aí aqui, ó, eu tenho aqui na minha fonte de 5 volts, entre ela e o diodo, entre essa fonte de 5 volts e o diodo, eu vou ter a minha referência. Então eu vou botar aqui a minha referência aqui. Então, nesse ponto eu vou ter 0 volts. Certo? Está entendendo? Está entendendo meio? Se aqui for 0 volts e eu vou ter 1 ampere de tensão aqui, qual vai ser a tensão que aqui no meu V1? Se aqui é 0, menos 0,7 vai ser menos 0,7 volts. E agora outra queda de tensão nesse outro diodo aqui. Então, 0,7, menos 0,7, menos 0,7. Então, nesse segundo momento, o V0 vai ter uma tensão de menos 4 volts. Por que é bom vocês fazerem o desenho? Porque essa questão, inclusive eu errei. Porque o que é que eu pensei nela? Eu pensei assim, se aqui vai ser 0 volts e a corrente vai vir para cá, já que aqui é negativo, a corrente vai vir para cá, né? Então eu não poderia vir corrente para cá, então aqui vai ser bloqueado. Só que eu não me liguei que essa corrente vai fazer os 2 caminhos, tanto para cá quanto para cima. Com esse desenho não, com esse desenho a gente já vê, né? Fica mais visível. Aí é por isso que eu aconselho vocês, caso cliquem nessa questão, façam primeiro o desenho para ficar mais fácil de visualizar. Deu para entender essa questão? Quando vocês virem esse desenho aqui, isso é o diodo 200, como esse está assim aqui em formato aqui. É desse dizer, ó. Como é que o diodo 200 ele já falou como é que funciona ou só mencionou? Ele já falou como funciona. Então como é que funciona? Esse aí não, esse aí não. Assim. Temos da área de atuação, se não me engano. Assim, o diodo Zener, ele vai servir para quê? Para proteger o circuito. Como assim? Ele vai ter uma tensão determinada dele, que quando a tensão entre os polos dele passar dessa determinada tensão, ele vai começar a conduzir. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Digamos que esse diodo aqui ele tem uma tensão de 10 volts. Ele vai bloquear qualquer corrente que passa aqui, ele vai bloquear, desde que a tensão aqui nele seja 10 volts. Se passar de 10 volts, ele vai entender
que houve uma sobretensão e vai abrir, vai começar a passar normal. Por que ele faz isso? Para proteger o resto do circuito. Certo? Se tiver 10 volts, beleza, ele fecha e vai a corrente toda para cá. Passou de 10 volts, ele entende que houve uma sobretensão e abre, que é para passar por ele ao invés do circuito. Essa pressa tem que ser para proteger. No caso aqui, nesse diodozinho aqui, a questão fala que ele a tensão do dele é de 16 volts. Então, sempre que aqui for mais de 16 volts, ele vai abrir e deixar passar. Só que ele também tem um limite de corrente que ele aguenta. Nesse caso aqui, o limite é de, vou botar aqui, a tensão dele vai ser de 16 e a corrente dele vai ser de 2 miliamperes. Então ele vai puxar 2 miliamperes de corrente para cá, aí o resto vai passar por seguro. Certo? Aí, na questão de pede para a gente descobrir o valor dessa resistência aqui. Ele não dá esse valor aqui que a gente descobre. Aí o que é que eu faço primeiramente? Se eu sei que ele vai segurar 16 volts aqui e eu tenho essa fonte de 5 volts, contanto que eu bote um referencial aqui, eu vou ter aqui 5 volts, mais 16 vai ser 21 volts, certo? Se aqui é 21, eu consigo descobrir essa corrente aqui, que é a corrente total, certo? Eu faço 60 menos 21 sobre a resistência que é 15 multiplicado. Isso aqui vai dar 2,6 miliamperes. Essa aqui vai ser a corrente total que vai passar. Mas a questão já nos deu que ele só vai deixar passar 2 miliamperes. Então, desses 2,6, 2 vão passar por ele e os outros 2,6 vão passar para cá, né? Aqui é a corrente é a corrente do resistor. Se eu sei que só 0,6 vai passar para cá e eu tenho a tensão, eu consigo achar a resistência, né? A resistência da tensão sobre 0,6 21 vezes 0,6 dá pronto, essa é a resposta da questão. É uma questão bem simples, desde que a pessoa saiba como é que funciona o exame. Aí, assim, na questão também ele pede para descobrir a potência dissipada. Aí é só explicar a tensão. A potência vai ser a tensão ao quadrado sobre a resistência. E vai dar 2,6 essa aqui é a resolver a questão. Mas o que realmente importa é a letra A, que é para a pessoa entender como é que funciona o diodozinho. Ele vai explicar melhor, né? Porque é a questão que ele botou na prova, acho que é para ninguém zerar essa questão aqui. Aqui, cada diodo ele vai ter uma queda de 0,7. Porque ele não disse que a questão do diodo ideal, ele não falou isso. Então a gente pode considerar que cada diodo tem uma queda de 0,7. Ele quer descobrir a questão desse ponto aqui. No momento a chave está fechada, está aberta, né? Mas, digamos que já deve fechar já. Por ter muito diodo, a gente começa a pensar que a corrente vai vir por um caminho, por outro, né? É normal a gente pensar isso. Mas isso aqui é uma questão mais lógica do que realmente difícil. Primeiro passo, a gente pensa aqui. Se aqui é 10 volts, aqui também é 10, aqui também vai ser 10 volts. Aí agora olhando primeiro para esse ramo aqui. Se eu tenho aqui 0,6 e aqui é 10, quanto é que vai ser aqui? Aqui é 3 volts. Pronto. Nesse ponto aqui já sabe.
aqui, se eu tenho 9,3 e houve essa queda de tensão, quanto deveria ser a tensão aqui? 10, né? Teoricamente seria 10, porque houve a queda de tensão aqui seria 9,3. Só que aí entra a pegadinha. Se eu tenho 10 volts aqui e houve uma queda de tensão aqui e houve outra queda de tensão aqui, não tem como isso aqui ser 10 volts, porque aqui vai ser menor que 10 e aqui vai ser menor que 10 ainda, né? Bem menor que 10. Então é impossível que isso aqui seja 10 volts. Se isso aqui não é 10 volts e aqui é 9,3, então não tem como esse diodo aqui estar conduzindo. Então, não conduz isso aqui. E aqui não é 10 volts. Segundo passo. Digamos que a corrente veio para cá e desceu. Ela não tem para onde ir, porque ela não vai poder vir para cá e nem vai poder vir para cá, porque o jogo não permite. O que a gente tinha visto também, que aqui também não tem corrente. Aí agora, digamos que a corrente veio para cá, desceu. Se ela vinha para cá, ela não consegue passar por causa desse diodo. Se ela não consegue vir para cá, tanto esse quanto esse também estão desligados. Ou seja, todo aquele circuito seja um mix só. E como ele quer estudar essa corrente, essa tensão aqui, o jeito mais fácil que eu fiz foi só descobrir a corrente e depois. Vamos lá. Eu chamei aqui de V1 e aqui de V2. Mas talvez não precisa desse jeito. Aqui 10 menos V2 sobre 1 mais 1, 2, nesse caso. Que vai ser essa corrente aqui, né? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a Vx menos 0, né? Sobre o carro. Certo? Concordo? Só que o que é o meu Vx? O meu Vx vai ser o V2 menos 2,7. Então, posso substituir aqui 10 menos V2 sobre 2K. Igual a V2 menos 0,7, que é igual ao meu Vx menos 0. Sobre esse carro com esse carro, aí, se eu pegar esse 0,7 e passar por esse lado e o V2 vir para cá, eu vou ter 10 mais 0,7, não, 10,7. E esse V2, mas tem esse V2. Vou passar primeiro multiplicando. Aí vai ficar 10 menos V2 igual a 2V2 menos 1,4. Agora sim, passando esse 1,4 para cá, vou ter 11,4. E esse V2 para cá, esse V2. Passo o 3 dividindo, vou ter que o V2 vai ser igual ao quê? 3,8. Então, o meu V2 vem aqui é 3,8. Como ele quer o Vx, é só diminuir da 0,7. Então, o Vx vai ser 3,8. Viu? Essa questão a gente olha, ele aqui um monte de outro, pensa que é difícil, mas depois que a gente usa a lógica na questão, a gente vê que lá de tudo isso é errado. As minhas questões acabaram, vocês têm alguma? Se tiver alguma dúvida. Se não, a gente consegue resolver. Que hora é? 11? Tem uma preocupação da que você pode fazer na. Depois me manda para mim. Aí eu até comprei a resposta, mas eu falei alguma vez aí. Ele não vai dar essa semana.
Não é? Não, é porque o VX vai ser o V2 menos, que é o 16,8 menos o 0,7 de 8. O V2 eu usei, por exemplo. Tá aqui, ó. 10 menos V2 é igual a 2K, que é a corrente que passa aqui, né? Vai ser igual a corrente que passa do VX para cá, né? Que aqui é só uma malha só. Mas considera os dois, tá perto, né? Então, esse dia assim,